Olá, gente abençoada. Meu nome é Michel, pastor aqui da Igreja Batista Filadélfia de Novo Sarandi, e eu gostaria de convidar vocês a entenderem comigo sobre quem é Jesus. Eu acredito que a fé a fé cristã é baseada em Cristo, né? Então, por isso, eu gostaria de convidar você a pegar a sua Bíblia, seja ela de uma editora evangélica ou de uma editora católica, né? O texto do Novo Testamento podemos dizer que é exatamente igual. Eu gostaria de te convidar você a ler o texto sagrado e a nós juntos construirmos um pensamento sobre quem é a pessoa de Jesus, já que entendo que a nossa fé ela é solidificada primeiramente através da pessoa de Cristo. Então, o primeiro texto que eu gostaria de ler com vocês e examinar é o texto de João 1, 3 e o 4, que diz assim: Todas as coisas foram feitas por ele. Sem ele, nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. João 1, 3 e o 4. Então o texto ele afirma categoricamente que todas as coisas foram feitas por ele. Ele quem? Quando nós lemos o capítulo 1 de João, fica muito claro que esse ele é Jesus. Então é muito importante nós entendermos isso, que Jesus não é apenas um homem, um revolucionário, como às vezes a gente vê até alguns tratando Jesus assim. Nós temos várias seitas no Brasil que não admitem que Jesus é Deus. E por isso são chamadas de seitas, tá? Então, quando você vê algumas seitas por aí, tenha cautela. Não é porque a pessoa faz uma oração lá bonita que de fato ela é uma pessoa que crê que Jesus é Deus, tá? Então, existem muitas seitas por aí. E esse conceito de falar de quem é Jesus, de que Jesus é Deus, é uma coisa muito própria do cristianismo e é uma das primeiras coisas que eu gostaria de tratar nessa série de vídeos. Né? Então esse texto deixa bem claro, né, dizendo assim: todas as coisas foram feitas por ele. Sem ele, nada do que foi feito se fez. Sem Jesus, nada teria sido criado. Ele é a primazia, ele é o primeiro, né? Então a palavra do Senhor também diz, em João 8,58, disse-lhe Jesus: em verdade vos digo, que antes que Abraão existisse, eu sou. Ou seja, antes que Abraão viesse à existência, eu, Jesus, já existia. E isso é, na minha opinião, muito fundamental que nós entendamos isso. Jesus está dizendo, afirmando para os discípulos, no momento onde eles se sentiam muito ansiosos e eles eram pressionados pelos judeus, né? Até porque eles também eram judeus. A gente precisa também entender isso. Os discípulos eram judeus, Jesus estava realmente, em nenhum momento Jesus se opôs ao judaísmo. Né? Ele veio para cumprir a lei, como ele mesmo afirmou em mais de uma vez. Então, ele olha para os discípulos e diz: vocês estão preocupados com tudo isso? Eu quero dizer para vocês que antes que Abraão existisse, eu sou. Antes que o pai da fé, né, tido e chamado assim a pessoa de Abraão, Jesus diz: eu sou. Eu existi antes dele. Então, por que vocês estão preocupados? Por que vocês estão ansiados? E isso é muito importante nós entendermos. É muito importante quando nós olhamos e analisamos os textos e vemos essa relação profunda que Jesus tinha com o Pai Celeste. Nós vemos isso no texto, agora no segundo texto, em João 17,5, que diz assim: e agora glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que tinha contigo antes que o mundo existisse. Olha que coisa poderosa que Jesus afirma a respeito de si mesmo. Ele diz que ele já estava no Pai. Ele já estava junto do Pai. Antes que o mundo existisse, mas agora ele estava em forma de homem.
Isso é glorioso, nós pensarmos e refletirmos a respeito da pessoa de Cristo Jesus, porque ele diz e declara que lá antes da existência do mundo, ele, Jesus, já estava com o Pai. Ele possuía glória junto com o Pai. E esse entendimento é muito importante na fé, para que entendamos o poder, né, de quando nós oramos ao Pai em nome de Jesus, entendemos a intensidade de preciosidade que isso significa quando nós oramos desta maneira, né? Oramos ao Pai em nome de Cristo Jesus. Um outro texto muito maravilhoso se encontra aqui em Apocalipse, capítulo 22, o versículo 13. Diz assim: Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o derradeiro. Apocalipse 22, versículo 13. Então, aqui nesse texto, Jesus ele usa a primeira e a última letra do alfabeto grego, alfa e ômega, né? Ou seja, poderíamos até, quem sabe, dizer aqui de A a Z. Eu sou o A, eu sou o Z, eu sou o começo das coisas, eu sou o fim das coisas, eu sou o primeiro, eu sou o último. Entendeu? Nós entendemos isso muito claramente a respeito de quem é Cristo Jesus. Ele é Deus. E isso precisa estar muito firme nos nossos corações, para que quando nós orarmos ao Pai, nós entendermos isso de coração verdadeiramente, que o Pai certamente nos ouvirá e nos responderá, porque é em nome de Cristo Jesus que oramos. E esse nome tem poder. Por que esse nome tem poder? Porque é Deus. É por isso que há poder nesse nome. Porque só Ele mesmo poderia prover ao ser humano uma mudança de vida, salvação, cura, transformação. Só Jesus poderia fazer isso. E aí a gente fica se perguntando, mas como que tudo isso aconteceu? Filipenses, capítulo 2, ele nos dá uma explicação. É o começo de uma explicação muito profunda para nós estarmos examinando na palavra. Diz assim: que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo semelhante aos homens. Filipenses 2, versículo 6 e versículo 7. Você pode ler o capítulo de Filipenses, capítulo 2, e eu recomendo. Aliás, é sempre recomendável que a gente pegue nunca somente um versículo isolado, mas a gente olhe os versículos que estão antes e os versículos que estão depois, para nós entendermos do que se trata aquele versículo que a gente encontrou. Né? Muitas vezes eu encontro pessoas com dúvidas e a maioria das vezes a resposta é muito fácil. Está ali alguns versículos antes, ou no capítulo anterior, ou no capítulo depois. Está ali a explicação daquele versículo que causou às vezes até uma confusão, uma dúvida de fé. Então o que esse texto diz? Que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Ou seja, Jesus, quando estava entre nós, ele era Deus? Sim, ele era Deus. Mas ele não agiu como Deus sobre a terra. Como assim, pastor? Ele não agiu como Deus? Ele se esvaziou-se a si mesmo. Do que ele se esvaziou-se? Bom, ninguém pode sobreviver diante de Deus. A glória de Deus, a pureza de Deus e o nosso pecado não tem como habitar um mesmo local. Nós morreríamos, não é? Moisés mesmo teve essa experiência de Deus, para que ele conseguisse ver a glória de Deus. Deus colocou ele na fenda de uma rocha
e aí ele viu uma pequena fração de segundo, um pouco da glória de Deus. Mas a palavra do Senhor deixa bem claro que o Senhor coloca ele numa fenda de uma rocha, o Senhor cobre ele. Por quê? Porque mesmo Moisés, que tinha um nível de santidade dos mais altos na Bíblia Sagrada, né? O nível de santidade dele era tão alto que diz a palavra do Senhor que quando ele chegava ao acampamento, o seu rosto reluzia e as pessoas tremiam. Por quê? Porque era a glória de Deus na vida de Moisés. E mesmo ele não pôde ver a glória de Deus completamente. Então, o que Jesus se esvazia? Se esvazia da glória. Da glória. Entendeu? Por isso eu tenho dificuldade quando alguém diz, porque Jesus fazia milagres quando era bebê. Olha, quando Jesus era criança ele fazia milagres. Em qual texto da Bíblia está escrito isso? Eu nunca li um texto da Bíblia que diga isso. Entendeu? Nunca li. Por quê? Porque ele se esvaziou-se a si mesmo. E nós vemos milagres na pessoa de Jesus a partir de quando? A partir do momento que ele realmente vem a descida do Espírito Santo sobre ele. Dali em diante, as coisas começam a acontecer na vida e na pessoa de Jesus. Ali, quando ele é batizado por João Batista, as coisas começam a acontecer. E então ele, sobre a terra, Jesus faz-se semelhante aos homens, porque ele se esvaziou-se a si mesmo. Por isso que ele ora ao Pai para obter o milagre, por isso que ele ora a Deus e agradece pelo pão. Por quê? Porque o milagre estava no Pai. Toda ação de poder estava no Pai. Então as suas orações eram necessárias para que o Pai efetuasse o milagre. Ele estava na forma de servo. É isso que o texto da palavra do Senhor deixa de uma maneira muito clara para nós. E temos que entender isso, porque ele esvaziou-se a si mesmo. Até para que o seu sacrifício na cruz fosse válido. Né? E então nós entendemos isso, que foi essa maneira de Deus agir. Mandou o seu único filho, como diz as Escrituras, mandou o seu único filho para morrer por nós. Então ele, mesmo sendo Deus, ele esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo. Foi o que Jesus Cristo fez sobre a face da terra, e então ele nos faz esse convite para verdadeiramente buscarmos ele e assim descansarmos na presença dele. Vamos ler mais um texto da palavra. Em João capítulo 1, versículo 1 diz assim: no princípio era o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Quem é o Verbo? Quem é o Verbo? Entendemos claramente pelas Escrituras que o Verbo é Jesus. A palavra falada é Jesus. É isso que nós entendemos com extrema clareza. É Jesus. João 1:1. Está lá. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Então quem é o Verbo? É Jesus. Olha o que diz o texto ainda, continuando um pouquinho mais à frente, em João 1, versículo 14. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Vimos a sua glória, como a glória do único do Pai. Unigênito significa isso, único do Pai. Cheio de graça e de verdade. Então, nós somos convidados a crer em Jesus, porque ele é o Verbo que se fez carne, é a palavra do Pai que se fez carne e habitou entre nós. Lembra quando o texto diz lá em Gênesis, haja luz? Olha a força do verbo aí, haja luz. E o texto da palavra do Senhor diz, houve luz. Em tudo, a palavra está manifesta na operação da criação. É a palavra. É o fôlego da palavra. Né? Porque nele Jesus está a vida.
a vida que foi gerada sobre o homem, soprada sobre o homem, essa vida, esse poder que nos transforma, que nos permite permanecer em pé, o próprio Cristo Jesus, é o poder de Cristo. E é isso que o texto diz, né? O Verbo se fez carne, habitou entre nós e nós vimos a sua glória, como a glória do único do Pai, cheio de graça e de verdade. Assim é Cristo Jesus. Isso é extraordinário quando nós começamos a abrir o nosso entendimento e entender quem é Jesus. Jesus é mais que os nossos olhos podem enxergar. Jesus é verdadeiramente Deus. Ele é o Verbo que se fez carne e que habitou entre nós e que nunca jamais nos abandona. E aí a gente pode até dar uma lembrada, né? Quando Cristo Jesus morre na cruz e então vem uma angústia tão forte na vida dos discípulos que eles se escondem, né? Somente está João, né? O apóstolo João, junto com Maria, mãe de Jesus, com Maria Madalena e várias outras mulheres estão ali naquele momento. Porque os outros demais, todos saíram, estavam com medo. E alguns dias depois, Jesus se apresenta no meio deles. E aí então, Tomé dá uma resposta extraordinária. E Tomé respondeu e disse-lhe: Senhor meu e Deus meu. Essa foi a resposta de Tomé quando Jesus olhou para ele e disse: então se você não pôr a mão na minha ferida, você não vai acreditar, Tomé? Então estou aqui, Tomé. Toca na minha mão, Tomé. Toca no meu pé, toca no meu lado, Tomé. É assim que você vai crer, Tomé. E aí Tomé se prostra, né? Ele se pega em angústia porque ele tinha duvidado a respeito da ressurreição de Jesus e agora ele diz: Senhor meu e Deus meu. Ele percebeu verdadeiramente quem era Jesus. Não foi de fácil para os discípulos entenderem que Jesus não era apenas um grande mestre, porque durante o discipulado deles, eles encaravam Jesus como um grande mestre. Mas somente após a ressurreição é que eles perceberam que Jesus não era apenas um mestre. Era o Deus que tomou a forma de homem e viveu como servo e que se entregou na cruz do Calvário e ressuscitou. Aleluia. Ressuscitou para dar a você e a mim vida. Jesus então é Deus. É Deus nas nossas vidas. É o poder manifesto de Deus para nós. E esse é o convite de Deus para as nossas vidas a cada dia. Né? O último texto que eu gostaria de trazer para você também é um texto muito simples, muito conhecido. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, ou seja, único, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Aqui nós começamos a ver um desenho daquela que é a vontade e a manifestação clara do desejo e do poder de Deus. Porque Deus amou o mundo de uma maneira tão poderosa, tão maravilhosa, que nos deu o seu único Filho, Jesus. Então agora nele, todo aquele que crê nele, através dele, não vai mais perecer. E o que é perecer? Não vai mais ao inferno, mas tem através de Jesus a vida eterna. E esse é o convite que eu dou a você. Esse é o convite que eu faço a você, de realmente permitir que Jesus, o Verbo de Deus encarnado, venha realmente habitar no teu coração, habitar na sua vida, que você venha verdadeiramente crer nele e realmente
declarar com seus lábios que você crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus e que a morte dele na cruz do Calvário é para a salvação da sua vida. E é isso que eu gostaria de transmitir para você nesse dia, né, nessa palavra, tá? Eu estarei postando mais uma sequência de linha de pensamento nessa mesma direção, para a gente ir entendendo sobre quem é verdadeiramente Jesus. E eu gostaria de orar por você e rogar a bênção de Deus sobre a sua vida. Amém? Junto a esse vídeo, também vou colocar em anexo um texto para que você possa estar fazendo um exercício dentro da palavra e estar lendo aquilo que eu escrevi a respeito desses versículos. É uma coisa bem pequena, uma folha só, apenas para você exercitar e gravar esses versículos, tá? Deus te abençoe. Vamos orar? Deus poderoso, eu creio que Jesus Cristo é realmente o teu unigênito, meu Pai. Eu creio que o Senhor enviou ele ao mundo para que nós venhamos entender e conhecer, e através dele venhamos encontrar a salvação. Esta salvação, meu Pai, que é um presente do Senhor para as nossas vidas. Assim eu oro ao Senhor. Rogo de Ti o Teu milagre, rogo de Ti a Tua graça e o Teu poder. Ministra, Pai amado, nestas vidas, e que realmente venhamos entender quem é Jesus para as nossas vidas. E o Teu milagre seja manifesto em cada uma das vidas que verem esse vídeo, que ouvirem, e que o Senhor venha realmente tocar cada vida. Em nome de Jesus, que todo mal venha cair por terra, que toda ansiedade, que toda falta de fé venha cair por terra, e a Tua boa mão de milagre e de graça esteja sobre cada vida, sobre cada coração, em nome de Jesus. Então é isso, abençoados. Deus abençoe vocês. Estou feliz por vocês terem investido esse tempo aí comigo. Curta o vídeo, siga aí o canal para que você possa estar recebendo os novos vídeos e acompanhando aquilo que eu vou produzindo para abençoar a sua vida. Amém? Então é isso. Agradeço a você. Que Deus te abençoe. A você, meu querido, e a sua família, em nome de Jesus. Amém.